Saudações vascaínos aí, meu povo! Entendo que ninguém esteja muito bem. Vou falar hoje do jogo Fluminense 2, Vasco 1, falar mais ou menos o que eu achei da partida e da atuação de alguns jogadores. Então, padrão sempre, se você puder, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Vamos lá, vamos lá. Bem, era uma partida complicada do ponto de vista de armar o time, né? Muitos desfalques, a gente estava sem basicamente as duas peças que mais se consolidaram no meio de campo, que é o Bruno Gomes nem tanto, mas o Andrei, certamente uma peça importante no meio de campo, e o Vinícius, que tinha voltado muito bem, fez muita falta nesse jogo, e o Vasco teve que montar uma composição totalmente diferente para encarar aí o Fluminense. Algumas coisas não deram certo, alguns jogadores renderam bem menos do que vinham rendendo, e, enfim, acabou tendo aí a primeira derrota para o Ramonismo. É uma pena, o Vasco amarga aí sua primeira derrota, infelizmente em um clássico, mas a gente tem que, sei lá, olhar um pouquinho o jogo mais friamente e apontar os erros que devem ser corrigidos aí para a continuidade do campeonato. Pena pela derrota no clássico, mas ainda assim temos que olhar para frente. O jogo passou e é estudar o que dá para melhorar. Bem, o jogo já começou bem ruim para o Vasco, né? O Fluminense, num dos primeiros ataques, acho que tinham 2 ou 3 minutos de jogo, nada muito diferente disso, e o Fluminense já abriu o placar. Um dos maiores problemas do Vasco no jogo, as laterais, principalmente a lateral direita. Meu Deus do céu! Teve uma tabela curta ali na lateral direita, o Pikachu não conseguiu cortar, o Ricardo Graça não cobriu bem, acabou escorregando no meio da jogada. Teve o bate e rebate e conseguiram ainda tirar a bola da área. Sobrou no meio de campo, ninguém conseguiu fechar para pegar a bola. A sobra ficou com o Fluminense, que o jogador, se não me engano, é Dodge, sei lá. Ele deu um chute de fora da área, um bonito chute, e acabou fazendo o gol, o primeiro gol do jogo, né? Depois disso, o Fluminense ainda assim teve algumas ações mais organizadas. O jogo estava muito balanceado, né? Os dois times estavam tocando a bola, tentando sair tocando, estavam tentando ter o controle ali do jogo, mas em determinado momento o Fluminense teve um pouco mais de volume que o Vasco. O Vasco até tocava a bola, mas não conseguia de fato agredir. E o Fluminense mal ou bem conseguia, principalmente pelas laterais, tanto a esquerda quanto a direita. A direita, então, ontem estava... hoje, né, no caso, hoje estava um desastre, estava complicado. O jogo seguiu assim durante o primeiro tempo, quase essa mesma tônica, muito controle, muito estudo do jogo de um lado para o outro. O segundo tempo, o Vasco veio tentando equilibrar mais as ações, o Fluminense se retrancou um pouco, se recuou um pouco. No início não abdicou de jogar, o Vasco até teve aí uma certa pressão, mas continuou da mesma forma, aquela pressão que não dava em nada, não tinha uma conclusão certa. A não ser quando o Thales pegava na bola. E aí, cara, é até uma pena falar sobre isso, porque foi uma das melhores atuações do Thales Magno. Simplesmente, para mim, um dos melhores jogadores da partida. Teve infelicidade, eu vou falar um pouco melhor disso quando for falar especificamente do Thales Magno, mas no geral o Vasco não conseguiu dar um controle legal ofensivo para o time. As mexidas não deram um resultado tão grande, os jogadores continuaram não rendendo. O Fluminense abriu 2-0 ali no placar, um gol do ataque geriátrico lá, Ganso e Fred, enfim, um chute que eu também vou falar sobre isso quando for falar do Fernando Miguel. O Vasco conseguiu fazer até um gol com o Thales Magno, ensaiava uma reação, mas o jogo nervoso acabou sendo muito picotado e o final do jogo foi basicamente muito amarrado, discussão, bola para, aí não vai, e acabou que ficou no 2-1 aí para o Fluminense. Tá certo, eu entendo que o Vasco teve muitos desfalques, mas existem muitas coisas para ser corrigidas e muitas peças aí individuais para serem enquadradas que estão rendendo pouco e não é de hoje, né? E, enfim, como eu disse, é bola para frente, é analisar as coisas que deram errado e tentar montar aí uma forma da defesa e do ataque funcionar melhor. A defesa não, o meio campo e o ataque, perdão. A defesa, até que, apesar da pressão do Fluminense, tirando o gol, se comportou bem.
E, infelizmente, conforme o jogo foi acontecendo, foi todo mundo cansando. O meio-campo já não estava acompanhando e estourava tudo na defesa. Agora, o meio-campo e o ataque simplesmente não funcionaram direito. Temos muito a evoluir. A real é essa, temos muito a evoluir. Eu vivo falando isso aqui toda vez que o Vasco ganha. Aqui fala, Sul-Americana, Copa do Brasil, enfim, ponta de tabela. Eu falo, gente, a gente ainda precisa evoluir muitas coisas. E esse jogo mostra isso. Precisamos sim evoluir muita coisa. Bem, falando individualmente dos jogadores, Fernando Miguel. Fernando Miguel passou por uma situação complicada, né? Esquisita. Ele foi basicamente o herói da classificação do Vasco. Estava vindo de boas atuações, não só por ter pego os pênaltis, mas estava vindo de boas atuações. Eu até tinha dito na última análise que ele saiu maior daquele jogo contra o Goiás, onde ele pegou lá os pênaltis. Infelizmente, eu acho que ele perdeu muita moral nesse jogo aí contra o Fluminense. O chute do Dodge, eu não sei se era defensável, porque foi uma jogada muito rápida. E ele deu um chute, sei lá, uma trivelinha, sei lá, um chute meio que cruzado. A bola foi com efeito pelo lado. Eu não sei se aquela bola do Dodge era defensável, mas o Fernando Miguel nem mostrou muita reação. A do Fred, apesar da jogada ter deixado bem limpa para o Fred finalizar, a do Fred eu já não sei se dava para o Fernando Miguel em cima não, cara. Eu achei que na bola do Fred, de repente o Fernando Miguel conseguiria pelo menos espalmar aquela bola. Para mim não foi uma atuação boa do Fernando Miguel não, sai com saldo negativo. Iago Pikachu, olha, eu costumo tentar segurar a barra aí do Pikachu e tentar defender, mas já é a segunda partida bem ruinzinha do Pikachu. A partida contra o Goiás já foi uma partida muito mais ou menos. Essa contra o Fluminense foi terrível. Eu entendo que o Paredes não ajudou. O Paredes foi bem nulo em campo. A marcação do lado direito estava bem frouxa, mas mesmo assim o Pikachu estava dando muitos moles. Eu recordo de um lance em específico, onde a bola estava na direita e o Pikachu acompanhou um homem do meio de campo. E foi até o final com o homem de meio de campo e deixou a lateral exposta. O Ricardo teve que sair da área para cobrir a lateral. E depois que ele conseguiu fazer a cobertura, que ele teve que voltar para a área. Não era necessário o Pikachu acompanhar esse homem de meio de campo, porque tinha gente no meio de campo. Ele tinha que ficar na lateral. Entendeu? No segundo tempo, o Ramon até parece que deu uma pregada nos laterais, que eles ficaram mais, seguraram mais a subida, né? E deixaram um pouco de espaço a mais para os atacantes. Não foi uma partida boa do Pikachu, mais uma. E o coro pelo Tenório começa a crescer, né? Se antes o Pikachu ele era visto como um jogador que não defendia bem, mas que tinha qualidade ofensiva, hoje o Pikachu não funcionou ofensivamente. Então é um jogador que não defende bem e já não está demonstrando essa qualidade ofensiva. Quanto tempo será que vai manter essa titularidade se o Tenório continuar crescendo? Enfim, para mim o Pikachu sai com saldo bem negativo nessa partida, um dos piores. Ricardo Graça e Leandro Castan. Ricardo Graça teve o lance lá que ele escorregou. No geral, teve até uma atuação boa nos combates que ele teve, principalmente os mano a mano. Ele ganhou, mas é aquilo, né, cara? O time perdeu, então sempre vai estourar na zaga. Leandro Castan fez uma boa partida de novo. Acho que foi um dos jogadores mais lúcidos em campo. Tentou ajudar o time, tentou até fazer uma função que não era dele, que é fazer as jogadas por dentro, né? Mas ele é zagueiro, ele não é para criar, entendeu? Mas no geral, o Leandro Castan para mim sai com um saldo bem maior que o Graça. Acho que o Graça jogou na média, e o Castan saiu um pouco acima da média. Henrique, mesmo problema de marcação que o Pikachu, principalmente no primeiro tempo, se arrumou mais no segundo tempo. Mas eu achei que o Henrique foi bem mais útil marcando do que o Pikachu. E olha que engraçado. O Henrique foi mais útil no jogo do que o Pikachu. Verdade. E, enfim, apesar de ter sido um problema no primeiro tempo, as laterais tanto do Pikachu quanto do Henrique estavam horríveis. No segundo tempo houve um acerto muito maior do lado do Henrique. Então, para mim,
sai com um saldo um pouco mais positivo do que a do Pikachu. Ainda assim, bem na média, quase abaixo da média. Meio de campo, Felipe Bastos. Ah, cara, Felipe Bastos. Jogou de primeiro volante, jogou como... Na verdade, existia uma alternância ali, né, entre ele e o Carlinhos. Eles ficavam revezando ali na primeira volância. Achei que o Felipe Bastos foi muito burocrático, fez muitas faltas assim bobas, tomou um cartão muito cedo, acabou ficando pregado em campo. Para mim, mais uma partida ruim do Felipe Bastos. O que estava garantindo ele nos jogos era o fato dele ter feito gols, de estar fazendo gols, e ele já não está fazendo gols. Se o Bruno Gomes voltar, o Andrei voltando, a peça que deve rodar deve ser o Felipe Bastos. Muito provavelmente o Felipe Bastos não fica nesse time se o Andrei e o Bruno Gomes voltarem bem. Carlinhos alternou ali, não é um homem forte de marcação, apesar de ter feito uma boa cobertura ali no primeiro tempo para o Pikachu, né? Ainda assim não senti que ele é esse cara marcador, mas mostrou alguns lances importantes de saída de bola, de ataque, mostrou ser um cara que tem uma certa velocidade para sair, tem um certo passe, é um jogador interessante, é um jogador a ser mais observado. Dos jogadores que entraram assim desse molde que o Ramon colocou, né? Coloca Felipe Bastos, o Carlinhos e o Paredes, por exemplo. O Carlinhos foi o melhor deles, entendeu? O Carlinhos jogou melhor que o Felipe Bastos e muito melhor do que o Paredes. Não cravo ele como titular, não acho que é ainda a vez dele, mas é um jogador interessante. Acho que tem que dar um pouquinho mais de espaço para o Carlinhos no segundo tempo aí, tentar provar que ele merece uma chance no time titular. Benítez fez mais uma partida de bastante raça, bastante entrega. Foi dele o passe que abriu ali para o chute do Bruno César, onde culminou no gol do Felipe Bastos. Era um dos jogadores que mais estava tentando vencer, mas estava jogando muito sozinho, né? O time não estava acompanhando esse ímpeto do Benítez. Por horas, parecia muito afoito, querendo resolver logo as coisas, mas sai para mim com um saldo bem positivo. Um dos melhores ali desse meio de campo que não estava muito bem. Paredes, rapaz, que partida ruim, cara. Eu não sei se eu vi errado a atuação do Paredes, eu até tentei ver se outras pessoas estavam comentando, mas eu achei o Paredes muito nulo em campo. Por horas eu esquecia que ele estava em campo. Às vezes ele aparecia e eu ficava, ué, ele está jogando? Eu achei o Paredes bem nulo em campo, apareceu em alguns momentos no ataque, não conseguiu definir muita coisa e não achei ele muito participativo do jogo. Achei que se escondeu bastante. Para mim, sai com saldo negativo. Vinícius titular, certamente. Se existia aí alguma dúvida entre Vinícius e Paredes na titularidade, depois desse jogo o Paredes deve esquentar sim um banquinho, cara. Muito improvável que o Paredes tire, pelo menos por hora, a titularidade do Vinícius. Germancano jogou isolado, a bola pouco chegou a ele, né? Teve um lance de escanteio onde ele tentou, não sei se ele tentou chutar de primeiro ou ele tentou dominar, acabou que não saiu o gol, foi a oportunidade mais clara que ele teve. Em um dos lances ele fez quase o que eu tinha recomendado, né? Quando ele tiver a bola, rolar para quem tá melhor posicionado. Ele fez uma rolada para o Thales que entrou livre, mas ele rolou essa bola muito à frente, entendeu? Parece não ser de fato a característica do Germancano ser garçom. Cara, ele de fato é o homem da definição, parece que não tem muita intimidade em dar a bola para os companheiros na hora de fazer o gol. Jogou muito isolado, tentou participar, voltava um pouco, mas o time de fato não conseguiu produzir o suficiente para que essa bola chegasse ao Germancano. Então é mais uma partida que ele sai no 0-0. Thales Magno, um dos melhores para mim na partida. No 1-1 estava conseguindo levar a marcação do Fluminense. Finalmente os dribles curtos do Thales Magno começaram a dar efeito. Era o jogador que estava conseguindo tirar 1-2 ali na marcação. Horas entrava pelo fundo, coisa que ele não estava fazendo antes. Começou a driblar para o fundo. Outras horas trazia para dentro. Foi um dos jogadores que mais conseguiu ali envolver o Fluminense em relação ao ataque, né? O jogador que eu diria mais perigoso do Vasco. Foi premiado com um gol, mereceu pela atuação que ele teve, foi premiado com esse gol.
Mas a expulsão, cara, eu vou mandar real pra vocês. Ela não foi injusta, tá ligado? Por mais que o jogador do Fluminense tivesse dado aquela banda e foi uma falta feia, o Thales Magno não pode ir pra cima daquele jeito e agredir o cara. Imaginou se todo jogo fosse assim, um cara fizesse uma falta? Se fosse assim, o Felipe Bastos, ele tinha dado uma pregada em uns 4, 5 em campo. Entendeu? Levantou o Nenê em um dos lances. E nem por isso foram lá dar soco no cara. Entendeu? Eu acho que o Thales Magno, eu entendo a situação dele por tudo que ele está passando, era a melhor atuação que ele estava tendo, fez o gol ali que poderia dar pelo menos reverter em um empate para o Vasco. Acho que para ele, pelo menos empatar essa partida seria um alento muito grande. Imagina na cabeça dele como deveria estar, pô, se eu faço outro gol, empato essa partida, a torcida, sei lá, a torcida me perdoa, a torcida começa a jogar junto comigo e tal. Então acho que na cabeça do cara, ele realmente queria muito que o Vasco conseguisse esse segundo gol. Acabou que ele perdeu a cabeça e nesse lance de falta, partiu para cima do cara. Não sei dizer se foi... na verdade, eu não acho que foi injusta a expulsão, não, cara. Em caso, nesse tipo de ação, eu acho que caberia sim uma expulsão. Entretanto, quero também falar que os jogadores do Fluminense fizeram ações parecidas e não foram advertidos nem com amarelo. Mas um erro não justifica o outro. Mesmo que os jogadores do Fluminense tivessem feito coisas parecidas, isso não tiraria o fato de que o que o Thales Magno fez foi errado. Como eu disse, é uma pena. É uma pena porque foi a melhor atuação dele. Entendeu? Foi a melhor atuação do Thales Magno. Aquele foi mais importante para o time. Aquele foi o maior desafogo do time. Aqui ele conseguiu fazer o gol ali que poderia ajudar o time, se não a vencer, pelo menos a empatar. E acabou sendo expulso. É uma pena, mas fico feliz com a atuação. Espero que ele preste mais atenção na atuação dele do que na expulsão dele, para que ele pelo menos pegue isso de bom referente ao que ele fez. Dos jogadores que entraram no segundo tempo, o Juninho entrou mal, entrou muito nervoso, mas conforme o jogo foi acontecendo, ele começou a se acalmar, começou a colocar mais a bola no chão, fazia bastante a girada ali no meio de campo, tentava fazer as jogadas acontecerem, mas em determinado momento do jogo o Juninho virou basicamente a peça que tinha que conduzir o time. Eu achei que foi um excesso ali de responsabilidade para ele, porque se ele erra dali, babau, entendeu? A torcida cai em cima do cara. Então o Juninho, para mim, depois de um determinado tempo, ele parou de arriscar. Ele falou, poxa, eu não quero errar aqui na frente, ficar dando muito passe lateral, muito passe para trás, para não perder a bola de graça. Outros jogadores, exemplo, Bruno César tinha que vir mais e pedir mais a bola para que ele organizasse a jogada, não o Juninho vir lá de trás organizando. No geral, achei que o Juninho jogou bem à medida que o jogo foi acontecendo. Gabriel Peck é exemplo do Parede, para mim, bem pouco participativo do jogo. Foi uma mudança que não agregou muita coisa, não fez nenhum barulho pela direita, não teve grandes jogadas individuais. É outro jogador que parecia estar com medo. Sempre que pegava a bola, recuava ela, tocava para trás, tocava para outro companheiro, não queria ser ele a pessoa que resolve. Aí, mais uma vez, citando o Thales. Parece meio que forçado, mas não é. O Thales, por mais que erre, ele não se omite, ele tenta, entendeu? Tá errando, concordo, mas ele tá tentando fazer alguma coisa. O Gabriel Peck, ele tava se omitindo. Ele pegava a bola e tocava para trás. Ele não queria ser ele a pessoa que ia tentar a jogada, entendeu? Então achei que foi uma partida assim bem mais ou menos do Gabriel Peck. Exemplo do Paredes, não jogou muito bem. Bruno César teve o lance do gol, onde ele recebeu a bola, ele cantou a jogada para o Benítez, onde era para receber, deu um bom chute, o goleiro teve que se esforçar e a bola sobrou para o Thales Magno. O Bruno César, ele tem um bom chute e ele tem um bom passe. O maior problema dele é o conjunto, é o resto. Não é um jogador que é móvel, não é um jogador que faz esse jogo acontecer. Eu acho o Benítez muito mais importante com a movimentação que ele faz do que os chutes e os passes do Bruno César, por exemplo. Continua sendo para mim um jogador de segundo tempo. Não acho que o Bruno César ainda tem cacife para ser titular desse time.
foi importante para essa vitória. O chute dele foi um dos chutes que garantiu aí o gol do Tales, mas para mim ainda ficou com um saldo um pouco devedor. Ribamar entrou depois para tentar o abafa ali, né, para fazer o homem daquele pivô, daquela bola chuveirada. Acabou não acontecendo nada, enfim. Foi um jogo meio inútil ali na situação do Ribamar. Não conseguiu fazer muita coisa no tempo que ele teve disponível. O Ramon fez as escolhas que ele achou certo, referente à montagem do elenco. Muita gente vai... Agora que deu errado, é muito fácil a gente chegar e falar era melhor ter colocado o Neto Borges, era melhor ter colocado fulano, ciclano, porque deu errado, entendeu? Se desse certo, é ramonismo e tal. Eu acho que o Ramon tem que começar a pensar um pouco se vale a pena segurar algumas titularidades. Felipe Bastos tem que começar a pensar se essa titularidade do Felipe Bastos faz bem ou não para o time. Pikachu tá muito perigando para mim. Não sei se o Pikachu segura a titularidade se continuar com esse nível de atuação. O Neto Borges talvez fosse uma opção ofensiva ali, principalmente quando o Vasco já estava perdendo aos 37. De repente colocar o Neto Borges para melhorar as opções ofensivas na esquerda seria uma boa escolha. Enfim, vários poréns aí, vários e se que a gente pode colocar. A primeira derrota, não é algo assim para a gente também ficar alarmado. Meu Deus, acabou, o Vasco perdeu. Não, a gente teve a nossa primeira derrota. Estamos com um saldo até que bom no Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos. Mas algumas coisas têm que ser corrigidas. Não é bom que o Vasco embale uma sequência ruim. Perdeu agora, já tem que pensar numa vitória no próximo jogo, justamente para não abalar o ambiente e a confiança criada com a torcida. Próximo jogo já vai ser difícil de escalar de novo. Eu não sei como é que fica a situação do Bruno Gomes. O Vinícius provavelmente ainda não poderá jogar. O Bruno Gomes eu já não sei, mas o Vinícius provavelmente não poderá jogar. E também não terá o Thales Magno. Então o Ramon vai ter que quebrar a cabeça de novo para montar esse ataque aí. Talvez vai vir com Paredes de novo. Não sei se ele vai colocar ali um Lucas Santos. Vai ter que inventar aí para ter alguma coisa aí no ataque. Essas lesões, esses problemas com Covid, os problemas de elenco curto vão acontecer e o Ramon terá que se adaptar a isso, entendeu? O trabalho dele como treinador vai exigir essa adaptação e ele vai ter que sim quebrar a cabeça para colocar esse time para jogar e correr atrás de uma vitória justamente para que o time continue embalado no campeonato. Em base seria isso. Gostaria de saber a opinião de vocês. Quem foi o melhor jogador da partida? Quem foi o pior? Você gostou da partida? Você não gostou? O que mais agradou e o que menos agradou? Comenta aqui embaixo. Deixa seu comentário, ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. É isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais!